Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Marcela Mentality. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito desafiador para muita gente. Essa é a verdade. E antes de tudo, por favor, curte o vídeo aí, comenta qualquer coisa, entendeu? Manda para alguém. Vamos ajudar a máquina a girar aí, galera, por favor. Faz as pessoas quererem estar aqui com a gente, né? Fazer as pessoas conhecerem, as pessoas terem mais contato com conversas e papos cabeça, papos que vão fazer a gente refletir, nos tornar seres humanos melhores. Que tal? Me parece ótimo. Então, vamos nessa. Hoje eu vou falar sobre dinheiro. Isto mesmo, dinheiro. Quem sou eu para falar sobre dinheiro? Eu sou eu, Marcela, e eu tô nessa de eu vou falar sobre o que eu quero falar. E tem muitas crenças relacionadas a dinheiro na vida de muita gente e eu tô amando trabalhar com formas de pensar, olhar para formas de pensar, minhas formas de pensar das pessoas e ajudar pessoas a ter formas de pensar mais impulsionadoras, ao mesmo tempo que eu olho para as minhas formas de pensar e melhoro elas e transformo em formas de pensar mais impulsionadoras também. Porque a vida é isso, né, gente? A gente tem que querer ser melhor. Se a gente não quiser ser melhor assim. Pra que a gente tá aqui, né? Pra que a gente tá aqui? Então é isso. Por que eu vou falar sobre dinheiro? Primeiro, porque eu quero liberdade financeira. Então, dinheiro é algo que tá envolvido na minha vida, né? Tá na minha pauta. Como uma ferramenta para eu conquistar, para eu construir a vida que eu quero, viver a vida que eu quero. Então, pra mim, é um assunto que é importante. Ao mesmo tempo, eu noto como é para muitos difícil falar sobre dinheiro, cara, porque dinheiro mexe com emoção, né? Eu já li vários livros sobre isso, eu vejo mesmo no dia a dia, assim, como há um certo milindre para falar sobre dinheiro, para falar sobre quanto se ganha, para falar sobre investimentos. Às vezes as pessoas, além de ter um milindre, não sabem mesmo, né, esse assunto. A gente não foi educado assim desde a nossa infância. A gente não tem informação direito para... Não tem conhecimento direito na escola. Direito não, nenhum, na verdade. Para lidar com dinheiro. E aí você encontra muitos adultos passando perrengue, né? Vivendo situações desconfortáveis em relação ao dinheiro. E então, assim, é um assunto que acho que vale a pena ser tratado. Porque tem a ver com como a gente acredita nas coisas, tem a ver com como a gente sabe aplicar conhecimentos de finanças, enfim. E aí, eu tô olhando esse livro aqui, né? Coisa de Rico. Muito legal, tô gostando bastante. Eu ouvi um podcast dele, né? O Michel Alcoforado foi convidado no Sócios, que é um podcast que eu acompanho, do Bruno Perini e da Malu Perini. E ele foi lá e eu assisti ao podcast e eu adorei o tema. Ele é antropólogo, então assim, antropologia, comportamento humano, são coisas que já me interessam por si só. Mas é um antropólogo que estudou a vida das pessoas com muito dinheiro no Brasil. A vida dos endinheirados brasileiros. E aí achei interessantíssimo, comprei o livro. E aí, cara, tem uma passagem aqui que me motivou a querer gravar o vídeo, né? Ela ilustra muito do que eu já vinha percebido desde sempre, assim. Desde que comecei a ler mais sobre dinheiro mesmo e pensar sobre essas coisas. E ela ilustrou um pouco isso. E aí eu vou ler, cara, vai dar mais ou menos 1,5 páginas, mas vale muito a pena, né? Então, ó. Depois de um dia intenso de trabalho de campo, me joguei no sofá de casa e liguei a televisão. Do outro lado da tela, o cineasta João Moreira Salles, cuja fortuna é avaliada em mais de 4 bilhões de dólares, divulgava um dos seus filmes no Conversa com Bial. O encontro seguia como um papo entre amigos e até o momento em que o apresentador perguntou: quem tem dinheiro, filma quem não tem. Você se enquadra nessa definição? À espera de uma reflexão crítica, o entrevistado decepcionou o jornalista e colocou mais caraminholas na minha cabeça, na cabeça do antropólogo, do Michel. Tem isso. Nós somos classe média. Fortuna de 4 bilhões. Nós somos classe média alta.
Sabemos que na hora que a gente quer filmar a favela, é possível. Tem alguma coisa que nos permite fazer isso. Como se a tela não fosse um impeditivo para que me ouvisse e me metisse na conversa. Essa coisa não seria dinheiro, João? O pavor, agora é a parte importante. O pavor de falar de dinheiro, observado repetidamente nos encontros com as elites brasileiras, depois de tanto tempo, ainda me causava espanto. Quais seriam as razões que os impediriam de dizer de forma simples, clara, eu tenho dinheiro, logo sou rico? Anos atrás, Rubem Oliver, antropólogo gaúcho, já tinha notado o impacto da cultura brasileira na forma como lidamos com os tostões. Em meio às suas investigações, Oliver partiu para os Estados Unidos para compreender melhor as nossas singularidades em comparação com os vizinhos do norte. Assim que colocou os pés na Califórnia, na costa oeste americana, levou o primeiro choque. Por lá, o dinheiro é fonte de conversas, debates e anda na boca do povo. De fato, eu já conheci alguns americanos trabalhando na academia que eu dou aula. E, cara, é bizarro como é uma naturalidade para falar de dinheiro que, tipo assim, não acontece aqui. É até engraçado, culturalmente falando, né? Desde a terna infância, os americanos falam, ensinam e aprendem sobre finanças. Para incluir um ponto a uma conversa, eles pedem permissão para acrescentar 2 centavos na discussão, que é uma expressão. May I add 2 cents? Então, você vai falar que quer acrescentar sua opinião, você vai acrescentar dinheiro. Eles não convencem, mas vendem ideias. To sell an idea é uma expressão também. Se eu quero te convencer de alguma coisa, o americano fala, I'm going to sell you my idea. De modo que os outros as comprem. To buy an idea. Se você concorda comigo, você comprou a minha ideia. Além de pay attention, esse aí todo mundo já ouviu, né? Tipo, prestar atenção, pay attention. Pagar atenção. Pay a visit, fazer uma visita a um amigo, literalmente significa pagar uma visita. Pay respect. Mostrar respeito a alguém, literalmente pagar respeito, como se falassem desde um guichê de banco. Eles sempre pagam ou recebem, vendem ou compram e sabem exatamente quanto custa cada encontro. Afinal, tempo é dinheiro, time is money. E não há almoço grátis, there is no free lunch. Enquanto entre nós, as mães ensinam aos filhos que devem tomar cuidado com a própria higiene depois de tocarem em uma cédula. Porque dinheiro é sujo, elas dizem. Diante de um pedido da cria, os mais velhos explicam não terem dinheiro dizendo, tô limpo, tô sem um puto. Ou seja, se você tá limpo, você tá sem dinheiro. Você tá limpo, sem dinheiro, limpo. Se você tem dinheiro, você tá sujo. Se tá sem dinheiro, você tá limpo. E se houver muita insistência para evitar alguma birra mais intristônica, eles pedirão calma e dirão, vamos limpar os cofres. Então, assim, essa passagem, ela me motivou a gravar isso daqui. Porque realmente é um assunto que precisa ser abordado, né? E de um tempo pra cá, eu percebi que eu vinha nutrindo certos sentimentos em relação ao dinheiro não tão legais de se nutrir. Sentimentos pesados, sentimentos em relação à preocupação. Porque, como eu falei, um dos meus objetivos é a liberdade financeira. É ter mais quantidade de dinheiro para me proporcionar a vida que eu quero viver, para me proporcionar ajudar mais pessoas, para me proporcionar viajar mais, cuidar da minha família, ter o dinheiro como uma forma de dizer não para o que não quero fazer. E então, né, nesse fio da meada, eu percebi que eu estava nutrindo sentimentos ruins, tipo preocupada, com pressa, ansiosa para querer já ter mais e querer já ter a possibilidade de fazer as coisas que eu quero ou não fazer as coisas que eu não quero. E eu vou compartilhar um pouco do porquê dessa situação, porque acho que faz sentido para vocês terem um contexto, né? Depois que eu me formei personal e comecei a trabalhar, tipo, 1 ano depois, cara, eu comecei a ganhar muito bem, assim, o que eu considero muito bem para 1 ano de formada, tipo, perto de 20 mil, não vou saber o número exato agora, mas era perto de 20 mil. E, cara, uma recém-formada, 1 ano de formada ganhando 20 mil pra mim era tipo...
E aí, naqueles primeiros 2 anos ali, eu nunca fui a pessoa mais consumista. Então eu guardava muito, guardava bastante. Não só guardava, como por ter sido assim, ter tido essa evolução de estagiária para personal, ter começado a ganhar muito bem, muito rápido, a gente teve a oportunidade de fazer vários movimentos, né? A gente se mudou, foi morar junto, fizemos viagens no início de 2023 e, ao mesmo tempo, eu guardando dinheiro, a ponto que eu consegui bater uma meta que eu tinha de guardar 100 mil. Consegui guardar 6 dígitos. E foi incrível. Assim, eu tava me sentindo maravilhosa, muito, muito bem com isso, né? Apesar de não ter nenhum conhecimento específico sobre o dia a dia ali de lidar, de gerir o dinheiro. A única coisa que eu fazia era... Eu guardava imediatamente assim que eu recebia de um aluno. Eu lendo o livro, lendo o Thiago Nigro, ouvindo o Bruno Perini, por exemplo, tinha essa mínima noção de que o que eu precisava fazer era guardar e me pagar. Lembra do Pai Rico, Pai Pobre, que tá aqui? Era me pagar antes de qualquer coisa. Então, isso é uma prática, assim, um hábito, né? Eu tenho que pagar a mim como uma conta fixa. Então, era o que eu fazia. Eu guardava, tipo, 20%, às vezes 50% do que eu tava ganhando. E aí eu consegui chegar nisso. Nesses 100 mil, fizemos esses movimentos e tudo mais. Até que, conforme as coisas foram acontecendo, algumas decisões que eu fui tomando, das quais eu não me arrependo de nenhuma mesmo, não me arrependo mesmo. Porém, geraram consequências. Né? E uma dessas consequências foi que esses 100 mil que eu guardei, ele foi pulverizando, foi sendo gasto, né? E devido também a algumas outras situações no próprio país de encarecimento do custo de vida, o mesmo dinheiro que eu vinha ganhando já não valia a mesma coisa. E somou a isso também umas certas travas de reajuste de hora-aula, por exemplo. Então, assim, eu não corrigi o que eu estava ganhando na inflação. Enfim, fato é que decisões, né, escolhas, me trouxeram para uma situação hoje, que na verdade já tem aí mais ou menos um pouco mais de um ano, onde eu estou vivendo no cartão de crédito e pagando o cartão de crédito com o dinheiro do mês seguinte. E tipo assim, tá tudo bem, e eu vou chegar nesse ponto, porque eu tô contando isso não para reclamar, mas para compartilhar e dizer o que eu quero dizer, o ponto que vai vir ali na frente. Tá tudo bem isso acontecer, mas o fato é que tá assim, isso não é saudável. Isso não é nem um pouco saudável. Viver de crédito não é nem um pouco saudável. Vem aí uma situação tipo um Covid de novo, e como é que eu pago o cartão com o dinheiro do mês se depois do dinheiro do mês não acontece? Como é que eu fico com o cartão no mês anterior? Enfim. E aí eu comecei a cultivar esses sentimentos de preocupação, ansiedade, de querer que as coisas acontecessem logo e tal. Agora eu tô vivendo esse momento de transição, então eu tô com menos aluno de personal. Ainda não tô ganhando no mesmo nível nas mentorias. Então, assim, são situações estressoras. Mas os meus estudos, eles todos me mostram, e eu atesto isso com todas as outras coisas da minha vida, por que não com dinheiro também, que cultivar sentimentos pesados, negativos sobre alguma coisa é improdutivo. É muito improdutivo. Viver preocupado, viver chateado, viver angustiado, viver frustrado faz com que todo o meu corpo fisicamente fique mais tenso, a minha postura fica mais tensa, o meu cérebro não funciona direito, estado de alerta, cortisol alto, corpo inflamado, não tenho criatividade, não vejo solução, fico o tempo inteiro remoendo, pensando naquela situação, durmo mal. Tudo isso, os sentimentos e as emoções negativas, constantemente, o estado de alerta faz. Então, eu sabia que eu não podia continuar cultivando esses sentimentos quando o assunto fosse dinheiro. E tem um hábito que a maioria de nós tem com várias coisas, que é associar as coisas.
Tipo assim, você acha que você perdeu alguém. Você viu alguém perder alguém. E aí, essa pessoa não tá se debulhando em lágrimas. Ela não tá esbravejando pro mundo. Aí você fala, nem tá sofrendo, tá fácil pra você. A gente acha que o sofrimento, ele tem que ser demonstrado no choro e nessa coisa impactante. Aí porque você tá passando por uma situação mais complicada em relação ao dinheiro, se você não estiver preocupado, se você não estiver frustrado, se você não estiver se sentindo pressionado, você não se importa. Essa associação, ela é simplesmente uma forma de pensar, uma crença que não é real. Não precisa estar associado. E foi isso que eu me dei conta. E foi isso que eu comecei a praticar. Eu posso estar numa situação desconfortável em relação à grana. Eu tô vivendo isso hoje. Mas eu não preciso cultivar a preocupação e a angústia. Eu não devo associar um momento complicado com um sentimento ruim, porque não é necessário. Não é necessário. Eu posso treinar, e é o que eu faço, e é o que eu tô aqui querendo falar pra vocês. Eu posso treinar para criar uma outra realidade interna, independente da circunstância. E quando eu faço isso, quando eu treino para ter um sentimento melhor constantemente em relação a alguma coisa, eu penso em alguma coisa, eu penso no dinheiro, eu não fico chateada, eu fico feliz, eu fico confiante. E se eu treino isso, eu me coloco em posição de ter mais ímpeto, de arriscar, de ir pra cima. Eu durmo melhor, como eu falei. Aí se eu durmo melhor, eu descanso, o meu cérebro tá mais preparado para ser criativo, para ter coragem. Então, se eu cultivar os pensamentos e os sentimentos corretos, eu vivo uma vida melhor, de um modo geral. Eu me coloco em posição das coisas acontecerem mais pra mim. E aí, cara, é quase que inevitável ganhar mais dinheiro, porque você trabalha melhor. Sabe, você tem energia mental pra se concentrar nas atividades, em vez de energia mental sendo gasta com preocupação. A minha meta são 6 dígitos por mês. Eu vou botar aqui um framezinho do meu vision board que tá ali, eu tô olhando pra ele, e tá ali, 6 dígitos por mês. E aí, cara, se eu fiz essa poltrona aqui acontecer, também estava ali no meu vision board, ainda tem mais coisa pra fazer aqui no meu cantinho, mas se eu fiz isso aqui acontecer, e eu não fiz acontecer de tipo, entrei no site e comprei, porque como eu falei, eu não tô no momento de comprar nada, essa é a verdade. Mas eu comprei mesmo assim porque foi uma oportunidade bizarra, um amigo se desfazendo das coisas, isso aqui tá tipo assim, menos da metade do preço, era igual a poltrona que eu imaginei, praticamente. Pedi pra parcelar, ele permitiu, ele concordou. E eu fui. Porque, apesar de estar nessa situação, tá tudo bem também. Eu sei que eu vou ficar vivendo de crédito por um tempo ainda pra fazer essa transição. Mas eu tô indo pra fazer essa transição com um bom sentimento. E isso não quer dizer ser irresponsável. Você também não precisa ser irresponsável. Não precisa tá com um bom sentimento e ser responsável. Agora eu vou comprar tudo e agir como se eu já fosse rica completamente, assim, nesse sentido, sabe? Não é isso, mas quer dizer que você vai nutrir um bom sentimento e um bom pensamento em relação àquilo. E isso vai fazer você viver melhor, trabalhar melhor, ter mais coragem. E assim, se eu acredito, se eu fiz isso aqui acontecer, por que eu não posso fazer acontecer esses 6 dígitos? E se eu acredito que eu posso ou que eu não posso, na verdade eu tô certa. E é sobre isso. Curte, comenta, compartilha, diz aqui o que você acha e até a próxima.